Hoje estamos out of office com o professor José Crespo de Carvalho. Professor, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter conseguido encontrar um bocadinho na sua agenda e que, enfim, às vezes é cheia e quase que tem o dom da ubiquidade para estar em não sei quantos sítios ao mesmo tempo. É um engenheiro civil que se encontrou com a logística e que, de facto, tem criado estradas e caminhos e faz muitas pontes, mas não são de botão armado. Tem sido uma grande aventura este percurso, coincidente com o nascimento da logística em Portugal e que acabou por marcar todo o seu trajeto profissional. Isto estava escrito nas estrelas? Boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. Dora, isso é uma pergunta complexa. Se estava escrito nas estrelas, eu direi que se calhar estava, não digo que não, mas quando eu fiz engenharia no último ano, havia os perfis de estruturas, os perfis de vias de comunicação, etc. E depois há uma parte de investigação operacional e uma parte de caminhos de ferro, estradas, etc., que já mostram um bocadinho a par com a investigação operacional, com o urbanismo, a urbanização 1 e 2, etc., que se podem fazer coisas diferentes daquilo que é a engenharia convencional, a engenharia civil convencional. Depois passei para o mundo da gestão e, portanto, não voltei necessariamente à engenharia, ou se calhar é um híbrido entre gestão e engenharia, não faço ideia. Mas estava escrito nas estrelas. Talvez. E isto aconteceu muito cedo, portanto, em Portugal praticamente ninguém falava destas coisas, não é? E, portanto, foi assim uma espécie de batismo de voo, aprendendo à medida que ia falando sobre as coisas, porque praticamente estava toda a gente verde, e, portanto, à medida que se iam falando nas coisas, as coisas iam acontecendo. E, portanto, fui acompanhando desde o princípio este movimento da logística. A verdade também é que nunca se posicionou como um académico puro e duro. Procura sempre cultivar a proximidade com o mundo das empresas e até com o público em geral, através da publicação regular de artigos, inclusivamente em meios generalistas, se quisermos, não é? Fale-nos um bocadinho disso. O que é que o move? O que é que lhe dá mais prazer em tudo aquilo que faz? E como é que consegue arranjar tempo também para tantas coisas? Vamos se calhar ao contrário, aquilo que não me move na profissão de um professor. Não me move a investigação pura e dura e fechar-me num gabinete e não contactar com pessoas. Costumo dizer, muitas vezes eu sou uma pessoa de pessoas e, portanto, gosto de estar com pessoas, gosto de me relacionar com pessoas, gosto de estar numa sala de aula, gosto de aprender com os meus alunos e acredito sempre que aprendo mais eu do que eles, e, portanto, gosto deste ter que me dar de alguma forma para receber alguma coisa e não me vejo fechado num gabinete como alguns fazem, sem contacto com quase ninguém, ou a querer fugir de aulas e a querer fugir de seminários, etc. E o que eu procuro é trabalhar para deixar alguma coisa que seja útil, que seja exterior a mim, mas que seja útil para os outros que vêm, inspirar, chamar a atenção para... chamar a atenção no sentido, não é no sentido pejorativo, ou seja, chamar a atenção, pôr alguns problemas no ar para que as pessoas pensem neles e para que possam, de certa forma, ver que há muita coisa para além das áreas tradicionais onde normalmente as pessoas olham e continuar a fazer hoje, como há muitos anos atrás, quando eu comecei, o sentido da pedagogia na logística, o sentido da supply chain, pensado sob o ponto de vista pedagógico, continua a ser absolutamente crítico. Ou seja, acho que por mais anos que passem, isto nunca vai passar, porque de facto, é sempre necessário explicar o que é isso da logística, o que é isso da supply chain. As pessoas não sabem, não entendem. É muito mais fácil, obviamente, é muito mais sexy falar de marketing, ou falar de finanças, mas estas áreas que parecem um bocadinho mais escondidas,
As pessoas têm uma certa dificuldade em entrar nelas. Depois, quando entram, para muitas delas é uma revelação e uma coisa engraçada e interessante de seguir. E acho que tem uma missão pedagógica também, uma missão é uma missão de dar a conhecer, de levar novos caminhos, novos pensamentos, alguma ruptura com aquilo que é o pensamento conforme. Portanto, isso motiva-me, claramente. E como é que arranja tempo para todas essas coisas? O tempo é igual para todos, é igual para si, é igual para mim, portanto são 24 horas. Quando se quer, arranja-se tempo, quando há vontade, arranja-se tempo. Portanto, não acho que o problema do tempo, eu acho sempre que, de certa forma, tenho que arranjar quando me desafia para vir aqui ou quando me desafiam para fazer uma coisa qualquer. Eu acho sempre que tenho uma obrigação, não direi moral, mas é uma obrigação de estar com aqueles que valorizam a minha presença. E, portanto, se valorizam a minha presença, eu faço o possível porque isso aconteça. Agora, nem sempre é possível, não é? Há muitas vezes que, enfim, não se consegue chegar a todo lado. Mas tento estar, tento dizer sim e não fechar portas, não fechar caminhos e ser um bocadinho um elo de ligação entre vários pensamentos, pessoas, ideias, etc. Isso sim. Posso chegar cansado ao fim do dia, mas chego mais contente. Ainda há pouco falava, no fundo, sobre este trajeto que tem feito a par e passo também com a logística. E seguramente que se tem cruzado ao longo deste caminho com muitas pessoas de diferentes quadrantes. Há alguém que tenha sido particularmente gratificante conhecer ou que de alguma forma o tenha influenciado ou marcado? Nestas áreas da logística? Sim. Acho que há um nome incontornável que é o José Luís Simões, que é incontornável, convivi com ele na Associação Portuguesa de Logística, um Jorge Marcos Santos, por exemplo, também. São nomes relativamente incontornáveis até no início da logística. Mas eu diria que se houver alguém por quem eu tenho um carinho, enfim, vou acompanhando à distância, não nos encontramos se calhar agora há anos, mas por quem eu tenho um carinho e vejo como alguém que apostou na logística e apostou tudo o que tinha e a sua vida na logística, o José Luís Simões, por exemplo. Dizem que é um homem determinado, perseverante e naturalmente empreendedor. Que qualidade sua mais tem desenvolvido ao longo dos anos e também qual o seu defeito que continua sempre a levar-lhe a melhor? Diga-me lá. Eu vou começar pelo defeito, que eu acho que é mais... É mais fácil. É mais fácil do que chamarmos a atenção para as nossas qualidades, se é que elas existem. Mas o meu grande defeito, eu acho que falho muito por aí, que é tentar resolver coisas que não estão ao meu alcance. E às vezes esta necessidade de ter que estar aqui ou ali ou lá e ter que responder a isto ou aquilo é mais um sentido se calhar, de missão, de tentar fazer, de tentar chegar, mas há coisas que eu não posso resolver de facto. E portanto isso ultrapassa-me. Há muitas delas que me ultrapassam, claramente. E por mais que eu acho que deve ser assim, tenho que dar o braço a torcer, não sou eu a decidir, não sou eu a fazer, não é comigo. E portanto nunca encontrei este lugar de, ok, não é comigo, vou-me embora, não passa nada, como dizem os espanhóis. Passa porque move sempre qualquer coisa, mas isto podia ter sido feito de outra maneira. E isso é um defeito porque fico a pensar em coisas que não eram nada comigo, não tinha nada que me mexer para aquilo e ainda por cima fico a pensar como poderia ter sido e corrido de maneira diferente e fico preocupado com essas coisas, não é? E isso é um defeito. A qualidade? A que mais tem desenvolvido? Seguramente que hoje não é a mesma pessoa que era há... Não. As pessoas mudam e felizmente mudam e amadurecem e passam por uma série de experiências e, portanto, eu acho que tenho tentado, não sei se o consigo, mas tenho tentado desenvolver. Um jornal perguntava-me, esta semana, ou semana passada, já não me lembro, perguntava-me qual era a virtude que eu mais apreciava. E eu pus a generosidade, porque ela inclui uma série de outras coisas. E eu acho que eu tenho tentado desenvolver alguma generosidade. Se isso é uma qualidade, eu diria que ser generoso para quem passa por nós, acho que
talvez seja uma qualidade. Talvez, não sei. Olha, e tem mau feitio ou é apenas um sportinguista protestante, rebeldemente positivo e algo alérgico a hipocrisias? O que é que ainda hoje o tira do sério? Há coisas que me tiram do sério, eu acho. Mas tiram-me do sério, mas de uma forma muito mais quase de observador, não é? Portanto, já lá vão os meus anos de juventude em que tinha o sangue na guerra, não na é? guerra. Mas os meus filhos dizem que eu não tenho mau feitio. Isso eu acho que foi um mito que se criou. Porque what you see is what you get, não é? Portanto, eu sou muito transparente e, portanto, se está qualquer coisa cá dentro para sair, ela sai. Sai. Às vezes sai um bocadinho desestruturado, ou sai mais desestruturado. Porque sai, não por antipatia, mas por vontade de fazer expressar a minha opinião e porque acho que o caminho deve ser por ali. Mas não sei, quer dizer, não posso avaliar se eu tenho mau ou bom feitio, não é? Os meus filhos dizem que não. Isso é um garante de que quem convive comigo todos os dias, enfim, dizem que eu não tenho necessariamente mau feitio. Que sou muito determinado e muito, às vezes, se calhar, muito... meti aquilo na cabeça e, portanto, é difícil, não é teimosia, porque eu ouço muita gente, não acho que seja teimoso, mas sim, mas tenho uma determinação, uma perseverança para fazer coisas, pronto, são minhas, E às vezes as coisas, como lhe dizia, saem um bocadinho desestruturadas ou saem ainda não totalmente buriladas. O sentido político das coisas às vezes não é o melhor. Mas, dito isto, não acho que isso seja mau feitio necessariamente, se calhar é, e aceito que me o digam, mas também era aquilo que eu lhe dizia, ou seja, eu sou muito transparente, aquilo que vê é aquilo que eu sou, não escondo nas costas, não vou dizer por trás, aquilo que tenho a dizer, digo. E portanto acho que essa é também uma qualidade que as pessoas se calhar não apreciam vê-la na primeira mão assim de chofre, mas também não ouvem outra coisa por trás, nem vão ouvir para o outro lado. Aquilo que eu tenho a dizer é aquilo que eu digo. E o que é que o tira de sério ainda hoje? Não sei se há assim uma coisa que me tire do sério, propriamente. Eu acho que às vezes já há tanto feito nestas áreas, já há tantas coisas, já há uma escola, há várias escolas, já há um pensamento formado, e quando eu vejo correr alguns riscos e fazer alguns erros que são erros de palmatória e as pessoas insistirem ou não quererem inovar e não quererem sair do mesmo capítulo e não quererem virar uma página ou não quererem mudar, isso às vezes entristece-me, porque as pessoas devem saber mudar, devem saber experimentar. Uma das coisas que eu tenho alimentado ao longo da vida é, ok, não dá por aqui, dá por ali, hoje não dá assim, amanhã dá assado, e gosto de experimentar formas novas de fazer e de esta cristalização muitas vezes que se vai vendo em certas áreas. Isso mexe um bocado comigo, ou seja, não gosto de ver fazer sempre a mesma coisa, não gosto de que não haja uma aprendizagem com os erros, não gosto que as pessoas revisitem sítios que, enfim, já está provado que assim não funciona, portanto não vale a pena estarmos a discutir isso, não é? E há outros modelos que, no geral, em abstrato, que ainda não experimentámos e as pessoas nem dão ouvidos. Mas nós estamos cá para pensar e poder fazer qualquer coisa. E porquê é que não havemos de experimentar? Podemos falhar, mas apanhamos os cacos e voltamos a experimentar. Portanto, não acho que venha mal ao mundo por causa disso. Este pensamento muito conforme e muito fechado não é muito para mim, não é? Sou um bocado alérgico a esse tipo de pensamento. E isso às vezes tira-me do sério, não é? E qual foi o maior desafio pessoal ou profissional que já ultrapassou? Desafio, foram tantos desafios, mas sei lá, eu que continuo tenha a ter marcado desafios. particularmente. Sabe, eu tive um desafio nos anos 2008, 9, por aí, 10, talvez um bocadinho depois. Tive um desafio com uma empresa, um desafio muito, talvez tenha sido um grande projeto da minha vida, porque a empresa estava numa via em que
face à crise e face a tudo mais, teve que despedir uma série de pessoas. Foi necessário arranjar um conjunto de soluções. Foi necessário redesenhar, repensar, refazer. E, portanto, isso foi um trabalho de não só, se calhar, de consultoria, como de acompanhamento, de mentoring, de presença humana. E hoje a empresa está viva e recomenda-se, e, portanto, está grande e forte. E eu acho que isso tem um prazer enorme em cada vez que vou de carro e passo, enfim, próximo, tenho sempre uma certa comoção com essa história. Falando em desafios, têm sido seguramente tempos desafiantes estes que as cadeias de abastecimento têm estado a viver, e até para o ensino, não é? Porque tudo o que tínhamos como certo, sim, de repente está errado. A globalização, enfim, já teve melhores dias. O just-in-time passou de herói quase a vilão das cadeias de abastecimento. Acha que há o tal novo normal, ou simplesmente o paradigma está a mudar? Acho que há muita coisa que está a mudar, há muitas aprendizagens que hão de ficar. Não estou absolutamente convencido de que no dia em que dominarmos a pandemia, muita coisa não volta atrás. Ou seja, há uma teoria de custos de transação, não é? Portanto, é uma teoria que explica muito este comportamento oportunista do homem em procura de um custo de transação mais baixo e, portanto, uma troca mais baixa, seja ela de que tipo for. Agora não vale a pena explicar aqui os detalhes, mas eu acho que o homem esquece naturalmente muitas das coisas que lhe aconteceram porque tem um oportunismo e também uma ambição, às vezes desmedida, e portanto vai muito à procura do curto prazo e vai muito à procura de ganhos imediatos, não sustentáveis, etc. E, portanto, se lhe derem a oportunidade, e se hoje acabasse a pandemia, estou convencido que amanhã, ou ainda hoje, estaríamos a fazer coisas que já dissemos que, afinal, vamos repensar. Eu não acredito assim tanto que o homem não volta a pisá-las, porque volta de certeza. Agora, há coisas que nós aprendemos e há uma coisa importantíssima que vimos surgir, que estamos a aprender e que estamos a estudar de uma forma e a acompanhar de uma forma muito, muito interessante, que é ver tudo aquilo que se movimenta numa cidade, aquilo que começámos por chamar last mile, ou o que se quiser, mas de entregas, que complementa o e-commerce e que faz também o e-commerce do lado físico e não só. Nós temos aí um mundo gigante para explorar, com dark warehouses, com armazéns na cidade, a fazerem sombra a entregas. Quer dizer, há coisas novas, de facto muito estimulantes, e que vão ao encontro de uma procura que existe e que eu estou convencido que não vai voltar atrás. Essa procura é um mercado que vai valorizar determinados aspectos mais hoje do que valorizava antigamente. E, portanto, essa mudança de paradigma está a acontecer e há um mercado e há formas de fazer diferentes, isso seguramente. E há uma aprendizagem também, estamos a aprender uma logística diferente daquilo que fazíamos há uns anos atrás, seguramente. Não é? Ao mesmo tempo, isso também é desafiante para quem ensina sobre logística, não é? Sem dúvida, e sobretudo para quem vai acompanhando mais uma vez as coisas que se vão fazendo, vai lendo e vai debatendo com os seus alunos, e eles têm muitas ideias e têm muitas... e, portanto, eles são aquilo que é o futuro, não é? Portanto, eles estão a viver aquilo, se calhar, muito intensamente, se calhar não, certamente muito intensamente, porque faz parte do seu futuro e, portanto, eles também querem construir o seu futuro. E têm uma palavra a dizer. E, portanto, temos que os ouvir muito e compilar aquilo que hoje se faz com muito mais maturidade, que é saber ouvir 4, 5 ou 6, 10 opiniões diferentes e depois fazer uma súmula e lançar cá para fora. E se pensarem nisto desta maneira, e as pessoas olham e veem que se calhar
vale a pena ouvirmos uns aos outros e vale a pena trabalharmos em conjunto. Sei, enfim, coisas aqui engraçadas que se conseguem hoje com muito mais, ou seja, aprende-se hoje muito mais, eu aprendo muito mais hoje numa aula, se calhar, do que há uns anos, há uns 20 anos atrás, em que era muito mais um transmissor, não é? Hoje faço muitas pontes, ligo muitas, como dizia aí no princípio, muitas pontes, muitas ideias de muitas perguntas e assim se vão construindo respostas. E acho que isso faz sentido, não é? A sabedoria popular diz que só temos uma vida completa quando plantamos uma árvore, temos um filho e escrevemos um livro. É verdade, dizem que sim. Filhos, eu sei que tem. Tenho 3. Livros são mais que muitos e arrisco dizer Tenho que em Portugal 25. é talvez a pessoa que mais escreveu sobre logística e gestão das cadeias de abastecimento. Já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore. Várias. Então, Várias. o que é que ainda lhe falta Já posso aí? acabar, que é isso? Não. O que é que ainda lhe falta aí na sua to-do list e o que é que o professor ainda gostaria de alcançar? Eu acho que um ser humano, um homem, é sempre uma pessoa inacabada. Sempre. E há de ser sempre até à morte. Portanto, falta sempre muita coisa. E uma das coisas que agora estou a tomar por ilação, mas que me fazia uma pergunta esta semana: qual é o seu estado de espírito? Está tudo por fazer. Este é o meu estado de espírito, ou seja, eu olho para as coisas e acho que está sempre tudo por fazer. E portanto, eu não me vou contentar, a menos que não consiga trabalhar ou a menos que não consiga fazer qualquer coisa, não me consigo contentar com agora não há nada para fazer e portanto está tudo feito. Não, está sempre tudo por fazer, de facto. Porque se as coisas estão a mudar, é preciso ir atrás, criar, inovar, etc. E o meu estado de espírito é muito este sempre. Está sempre tudo por fazer. A pessoa olha para a coisa assim, não, ainda falta mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo. É um homem particularmente ativo no LinkedIn, nomeadamente. Quem é que o professor segue nas redes sociais? Eu só tenho LinkedIn, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não uso mais nada. Quer dizer, agora por via das minhas funções, porque tomei conta da formação de executivos do ISCTE, que tem Facebook e que tem Instagram, etc. De vez em quando vou dar uma espreitada como administrador, mas confesso que não, excetuando a minha página que eu vou mais ou menos gerindo, a minha página de LinkedIn, não faço assim, vou nas reuniões de marketing, nas reuniões próprias para as redes sociais, sim, aí tenho a minha palavra a dizer, a minha opinião, uma consistência que é preciso manter, um determinado ângulo que eu acho que é preciso abordar, etc. Aí sim. Mas, do ponto de vista pessoal, redes sociais para mim chamam-se WhatsApp, que é as trocas de mensagens que todos nós trocamos, e LinkedIn. LinkedIn, mais agora, também por via das responsabilidades que tenho do que antigamente, porque se for andar para trás, não sei se é possível, mas julgo que sim, no histórico, não era assim tão ativo como isso. Entusiasma-me mais escrever do que propriamente redes sociais, escrever um artigo geral, de opinião geral, que seja apenas lançar uma ideia. E portanto pôr as pessoas, se eu conseguir, pôr as pessoas a pensar, não é? Acho mais simpático do que propriamente as redes sociais, mas sim, mas eu sigo aqueles que estão, vou seguindo aqueles que estão conectados comigo, não é? E portanto aparecem com as mensagens, de volta e meia comento, mas seguir alguns movimentos de cadeia de abastecimento, de estratégia, de globais, de banca, seguros, de retalho, etc. Vou seguindo algumas empresas, sim, mas acho que é mais ou menos o normal, diria eu, não é assim uma coisa muito elaborada, nem muito sofisticada, diria eu. Encontrou-se com a logística e pronto, de alguma forma foi permanecendo sempre na sua vida. Como mensagem final, que conselhos é que daria ou que deixaria para quem está a dar os primeiros passos nesta área da logística e da gestão das cadeias de abastecimento?
Há uma coisa que eu digo muitas vezes aos meus alunos e que acho que é, cada vez mais acho que é assim, as pessoas têm que ter curiosidade. Curiosidade intelectual e curiosidade pelas coisas. E se me perguntassem como é que eu contrato alguém, ou contrataria alguém, eu tentava explorar ao máximo qual é a curiosidade da pessoa sobre determinado tema. Porque isto explica muito da pessoa. Dizer eu já sei disto ou já sei daquilo, se ele tiver curiosidade vai saber. Se quiser ir atrás vai saber. E portanto eu acho sempre que não percam a curiosidade. Se tiverem curiosidade, vocês vão vão escavar por esse internet fora, pelos livros, pelas bibliotecas, por não sei o quê, até saberem uma coisa, depois juntarem com outra, depois comporem um pensamento, pensarem em qualquer coisa que seja vossa, diferente, vossa, enfim, é relativo. Mas acho que vale sempre a pena começar por dizer às pessoas que nunca percam a curiosidade, ou arranjem curiosidade, porque se não têm a altura de terem curiosidade. Uma das coisas que se calhar me entristece um bocadinho às vezes é ver alguém que não tem entusiasmo ou não tem curiosidade pelas coisas. Isso faz-me um bocadinho de impressão. Mas não gostas de nada, não és curioso por nada, não há nada que te entusiasme, porque esta curiosidade faz-nos viver e faz-nos ir atrás. Se não houver esta curiosidade, não sei, às vezes eu procuro estimular isso com uma ideia, outra ideia, não sei o quê, e acho que muitas vezes na vida consegui estimular isso, felizmente. Outras vezes não consegui, as pessoas não se estimulam, não se deixam estimular por essa curiosidade e, portanto, infelizmente, se calhar por outras áreas estimulam-se e são curiosos, não sei. Mas acho que não devem perder a curiosidade. E se tirássemos aqui da equação o ensino, a logística, o que é que o José se imaginaria a fazer? É dar aulas. Eu sou um professor gestor, já tive participação em empresas, já geri empresas, já estive em direções de empresas, já passei pelo mundo empresarial, já passei pelo mundo académico, ou estou no mundo académico, estou a gerir uma operação de formação de executivos que tem muitos professores e que tem um quadro de 25 pessoas permanente, de staff, não é? Para além dos professores que são mais de 100, não é? Portanto, eu não sei se me deveria a fazer outra coisa, não. Agora, se me disser tens mesmo que fazer outra coisa, aí eu arranjaria outra coisa para fazer, isso, sem dúvida, porque acho que quem sabe, enfim, quem consegue escrever, consegue arranjar sempre um ângulo de ataque. Quem consegue pintar, e eu vou tentando pintar também de vez em quando, consegue arranjar outro ângulo de ataque. Portanto, não ficaria parado, seguramente. Portanto, arranjaria sempre alguma coisa para fazer. Teria que pensar, não é? Muito se bem. Me tirarem a logística, se me tirarem... Mas pronto, mas ainda bem que não se imagina a fazer outra coisa, porque eu acho que todos nós, as empresas, os seus alunos e quem o vai acompanhando, ficam seguramente muito gratos por, espero bem que sim, por isso. Olha, muito obrigada. Chegou ao fim, foi rápido. Foi um prazer estar aqui consigo hoje. Igualmente. E é sempre um gosto ir seguindo o professor, porque na verdade funciona como o tal estímulo ou o trigger, aquele gatilhozinho que é preciso, e isso é muito bom. Muito obrigado. Só tenho a agradecer e desejar-vos as maiores felicidades neste vosso caminho, que é sempre um caminho difícil de empreender, de fazer, de criar coisas novas, mas vocês já sabem como fazer, que eu já vi. Obrigado. Obrigada por terem assistido a mais um Out of Office. Para continuarem a seguir estas nossas conversas, subscrevam o nosso canal no YouTube ou sigam-nos nas redes sociais. O Out of Office está também disponível em podcast. Vejam no nosso site como podem acompanhar.